Fala internet, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês alguns erros que você pode estar cometendo no Lightroom e isso pode estar arruinando a tua fotografia. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. Não se esquece, o lugar certo para você comprar equipamentos e acessórios fotográficos é no lucaslapa.com.br. Utilize o código de desconto AndreiBTB que está aparecendo na tela ou um dos links que está na descrição e ajude o Back to Basics. Sempre que você comprar no Lucas Lapa, você ajuda o BTB. E outra coisa, o preço é bom, o lugar tem entrega rápida, ele é muito honesto, então assim, ó, é só ponto positivo. Você quiser comprar uma EOS R50V com o kitzinho de 50 1.8 RF, tá no precinho, dá uma olhada, tá bom, gente? Bom, vamos lá pro vídeo de hoje. Hoje eu quero falar um pouco sobre Lightroom, mas eu não quero falar na tela do Lightroom, dando dicas de como mexer no Lightroom, mas eu quero falar de algumas coisas, alguns tipos de edição que você pode estar fazendo, alguns slides, né, alguns efeitos que você pode estar fazendo que realmente acabam arruinando a fotografia e é um erro que muita gente gosta de cometer, mas depois, quando ganha uma certa experiência, entende que o caminho não é bem aquele, tá? Então, vamos direto aqui para a tela do computador para eu mostrar para vocês. O primeiro grande erro é o equilíbrio de branco incorreto. Eu acho que o maior erro é não entender o poder do equilíbrio de branco. Sabe por quê? Porque o equilíbrio de branco, a premissa dele é tornar o branco branco e dessa maneira tornar todas as outras cores naturais, ok? Então se você bate o branco na imagem, coloca lá, digamos, 5.600 Kelvin e o branco ficou branquinho, o vermelho vai ficar vermelho, o azul vai ficar azul, o amarelo vai ficar amarelo. Então você vai fazer isso. Essa é a premissa básica do balanço de branco. Mas ele é mais que isso. Você consegue fazer várias coisas criativas com ele. Como, por exemplo, um mood cinematográfico. Você pode adicionar nas sombras algo frio e nas luzes algo quente. Que o balanço de branco faz isso também. O balanço de branco ou você deixa a imagem mais azulada, que a gente chama de frio, ou ele deixa a imagem mais amarelada, que a gente chama de tons quentes. Então você pode trabalhar e criar um visual de filme. Outra coisa, você pode simular diferentes horários do dia utilizando o balanço de branco, sabia? É isso mesmo. Você pode valorizar tons de pele. É isso mesmo. Lá no Lightroom, quando você faz a seleção de pele da sua modelo, você pode deixar a pele um pouquinho mais bronzeada, mas sempre que você esquenta um pouco mais a pele, dá um aspecto mais saudável, mais vivo para a pele. Sabia disso? Não vai esfriar a pele. Claro que isso é muito cultural da gente aqui, porque se você vai lá pro Oriente, a tonalidade de pele que eles gostam já é um pouquinho mais fria, um pouquinho mais branquinha, entendeu? Mas eu estou falando aqui da gente. Outra coisa, separação de planos. Utilizando tons quentes e tons frios, você consegue separar os planos da imagem. Criar identidade visual. Você também consegue criar uma identidade visual através da edição do balanço de branco. Utilizando máscara, fazendo um monte de coisa aí. Só estou falando de balanço de branco, não estou nem falando de HSL. Não estou falando de colorização. Só no balanço de branco já você consegue fazer esse monte de coisa que eu falei. Outra coisa, criar contrastes de cor diferenciados. Então, o primeiro grande erro é não entender o balanço de branco. Então, você tem que entender mais a fundo o que é o balanço de branco, tá bom, gente? E esse daqui é um exemplo de imagem, né, com o balanço de branco errado, que fica tudo estranho, cara. Fica tudo estranho. Uso excessivo da claridade. Quando eu falo da claridade, não é de luz, é do clarity, que na verdade
Eu sempre falo que deveria ser traduzido como clareza. Então, sempre quando você aumenta para valores positivos, a imagem ela traz mais clareza, ela fica mais nítida, mas você tem que tomar cuidado. Porque valores muito altos de clarity acabam estragando a foto. Acaba estragando, cria um aspecto extremamente artificial com uma aparência totalmente digital. E o que acontece? Às vezes você quer dar um ar de sonho, esse clarity, essa clareza é para baixo, que ela dá um pouquinho de desfoque, um tipo de desfoque, e traz esse ar de sonho. Então, não use excessivamente a clareza, o clarity, que ele vai trazer um aspecto digital para vocês. Para vocês não, né? Para a foto de vocês. Então, presta muita atenção. Esses são os sliders que mais fazem diferença. Outra coisa, exagero em nitidez e textura. Às vezes a gente quer dar mais nitidez em certas áreas da fotografia e a gente acaba exagerando na nitidez, na textura digital. E, cara, o excesso de nitidez e textura introduz o ruído e detalhes artificiais, principalmente em áreas como céu, água. O uso do mascaramento permite aplicar nitidez apenas onde é necessário. Tanto que o slider de nitidez tem o mascaramento. Então, use isso com parcimônia, tá? E outra coisa, você também pode utilizar isso ao contrário. Se você faz uma seleção de pele, você pode diminuir a nitidez, diminuir a textura para suavizar essa pele. Então, você tem que aprender que tem horas que você vai aumentar e tem horas que você vai diminuir. Também você tem que entender que depende da comunicação. Às vezes você quer uma textura exagerada, uma nitidez exagerada porque você está comunicando alguma coisa. Pode ser, mas na minha opinião, são casos raros, tá bom? Falta de consistência na edição. Pelo menos dentro do mesmo ensaio, na minha opinião, é um grande erro não ter consistência na edição. E muita gente comete esse erro. Porque assim, às vezes quando você faz uma edição, vou colocar um casamento aí que tem várias fotos, e no começo ele está com um padrão de cor, mas no final, do nada, você mudou esse padrão de cor. Parece, apesar de estar no mesmo lugar com as mesmas pessoas, no final das contas, parece dois casamentos diferentes. Ai, Andrei, mas eu quero... Cara, fica estranho, mano. Fica estranho. Com o tempo, quem gosta de fazer isso vai entender que dentro do mesmo casamento, do mesmo ensaio, não fica legal. Realmente, putz, cara, ó, a ausência da edição resulta em um portfólio inconsistente, dificultando a construção da identidade visual reconhecível. É outra coisa também, né? Quando você quer criar uma identidade visual marcada, você tem que seguir o padrão. Você tem que seguir a consistência na edição. Extremamente importante, tá bom? Tratamento incorreto de tons de pele. Isso daqui é dos erros que eu mais vejo na galera fazendo edição. Pele soft demais, pele sem textura nenhuma, pele com um balanço de branco totalmente incorreto, pele que foi feita a edição de pele, mas que foi tentado trazer de novo a textura e aí ficou marcado, ficou feio. Ou aquela pessoa que perdeu expressão, que perdeu totalmente textura. Ou aquele balanço de branco que a pessoa fica com aquela pele amarelada. Cara, fica irreal. Com peles com excesso de laranja ou vermelho, prejudicando sinceramente a qualidade final da sua imagem. Presta atenção nisso, pequeno gafanhoto. Contraste mal aplicado. Olha, gente. Outro problema muito grande é que as pessoas não entendem o funcionamento de contraste, não entendem o funcionamento da curva de tons.
As pessoas acham que o contraste só é colocado no slider de contraste no Lightroom. E ela não entende que o contraste refinado está nos slides abaixo. Altas luzes, sombras, pretos e brancos. É como você pegar o slide de contraste e dividir em 4 áreas diferentes. O que basicamente é o contraste? Deixar o preto mais preto e o branco mais branco. Deixar o escuro mais escuro e o claro mais claro, para dar esse contraste. Claro que existem outros tipos de contraste, mas a premissa básica é essa. E aí o cara acha que tem que setar-lhe o contraste lá e depois aumentar a sombra. O que adiantou fazer isso? Então tem que entender como é que funciona o contraste. Ignorar o histograma também é um problema muito grande. Tem muita gente, olha, cara, como eu conheço gente que tanto na hora de fotografar quanto na hora de editar nem olha para o histograma, olha direto para a foto. Aí vai imprimir e o troço tá estranho. Mas eu não editei assim. São 2 problemas que geram esse tipo de coisa, que o problema está até ali embaixo. Cara, presta atenção no histograma. Entenda como ler aquele gráfico, que você não vai errar fotometria. Não vai errar contraste. Não vai errar nitidez. Olha só que loucura. Sabia que o gráfico do histograma diz para você quando a imagem está nítida demais? Quando a imagem está contrastada demais? Ou de menos? É isso aí. Existe um padrão naquele gráfico para a imagem ideal, tá? Então presta atenção. Editar sem olhar o histograma pode causar perda de detalhes em sombras, pretos estourados ou altas luzes brancos queimados. Esse é um erro clássico de quem edita olhando só para a imagem. Exagerar em presets prontos. Putz, cara, olha, eu sou totalmente anti-preset. Eu não acho que seja ruim, entendeu? Mas tem gente que é muito baseada em preset, compra os presets, só usa o preset, joga lá e já deu, já era. Não entende? Não entende o que está acontecendo. E aí às vezes faz uma edição e no final das contas não ficou tão boa, aí depois vai querer voltar para ajustar, mas como não entende o que está acontecendo, uma bosta. Aí não fica feliz, aí acha que o preset é uma merda, vai comprar outro preset. Então assim, cara, presta atenção, tá? Aplicar preset sem adaptação à foto cria resultados inconsistentes, com cores quebradas e ajustes que não fazem sentido para aquela cena. O que eu defendo? Você fazer uma edição para aquele tipo, para aquele momento, depois criar um preset. E hoje em dia nem precisa mais de preset, né? Você sincroniza tudo. Então presta atenção. Preset serve um pouco para você aprender como fazer certas colorizações bem diferenciadas. Você tem que aprender, não tem que só pegar e usar. Problema de calibração de cores. Então esse não é bem no Lightroom, né? Mas você tem que calibrar. Ignorar a calibração da câmera pode causar diferenças drásticas na aplicação dos presets, gerando inconsistência entre fotos. Calibração de câmera, né? Calibração do balanço de branco, calibração do monitor. Tudo isso vai influenciar. Claro que cada um desses dá para fazer um vídeo separado, né? De 10 minutos cada um. Presta atenção nisso. E o que a galera mais erra é o exagero, que são ajustes excessivos. Os ajustes excessivos, o uso exagerado de ferramentas de edição pode degradar a qualidade da imagem, introduzindo ruído e aparência artificial. As 2 coisas que mais vão aparecer quando você exagera é ruído digital e aparência digital. Fica estranho. Fica realmente muito estranho. Então presta atenção em tudo isso que eu falei para você. Vai com calma, vai com parcimônia nesse Lightroom. Por exemplo, tem vibração e tem saturação. Tem cara que coloca mais 30 de vibração e mais 10 de saturação.
Você sabe por que o vibração foi criado e que não tem saturação? É um erro não entender as ferramentas. A saturação perde textura e ganha mais cor. A vibração não perde textura, mas não coloca tanta cor. Entenda como tudo funciona. Tá bom, gente? Então é isso aí. Se vocês estão gostando das dicas aí do Back to Basics, da série De Volta ao Básico, dá uma curtida, escreve aqui nos comentários o que você quer que eu explique para você quando a gente está falando de fotografia. Não se esquece, dá um joinha para ajudar o Back to Basics, compartilha os vídeos para o canal crescer, compra no Lucas Lapa, utilizando o cupom de desconto que está aparecendo aqui na tela, um dos links que está na descrição aqui. Isso é o que mais vai ajudar o canal a continuar a dar dicas para você. Nem que seja comprar uma coisinha simples, ó, um cartãozinho de memória. Compra lá um cartãozinho de memória com o Lucas Lapa, que já vai estar ajudando o Back to Basics. E aquele abraço. Delícia!